Turma, a gente pode falar, quem não tá podendo falar muito são os pilotos. Já que o Ben Sulayem disse que vai começar a monitorar, não pode mais falar palavrão. O Adrian Formou, piloto do WRC, tomou 10 mil euros de multa porque falou alguma coisa, um pi, lá na entrevista. Estão pegando pesado, é muita frescura. Ainda bem que não tem isso na Stock Car, né? Senão esse daqui no final do ano ia ter que vender as calças pra pagar, né? Vai, continua. Ele tava falando, você interrompeu É ele. muita frescura, vocês acham que tá certo, tem que policiar. Eu vi, Outros têm que ser o exemplo. eu vi um post no Instagram outro dia, eu devia ter salvo, que eu não consigo mais achar ele. Falando um pouco dos programas que tinha na Globo, né? O Sai de Baixo. Uhum. Tipo assim, que era muito engraçado. Falando sobre todos os assuntos polêmicos, sobre todos os temas que hoje em dia é tudo meio, né, complicado de falar ou de mencionar ou qualquer coisa. E todo mundo vivia bem, né? Ninguém discriminava, na minha opinião. Pelo menos eu tava na escola, sei lá, não tinha muito esse problema, né? Todo mundo vivia bem e morria de rir, né? É, Mas eu acho que são situações diferentes. Primeiro que, sei lá, uma coisa é isso, outra coisa, por exemplo, o lance do palavrão. Os caras falam, meu carro tá uma pi, não sei o quê, ou no rádio da equipe que vaza na transmissão. mas você acha que esses pilotos, pega o James Hunt, ou meu pai, ou as pessoas que talvez falariam naquela época, Não, falavam também. falavam essas coisas, você acha que isso... Eu acho que é o calor do momento. Mas isso, você acha que isso a geração das crianças que viram isso afetou a... Não, por mim os caras podem falar palavrão. Afinal, os caras... Não, tudo bem, mas a preocupação do Ben bicho Sulayem. lá, sei lá, a Alahan, sei lá qual é o nome dele? O Ben Sulayem. Ben Sulayem. Preocupação dele são as crianças que estão vendo para não ter isso como exemplo. exemplo. Não tem como. Eu tenho uma opinião polêmica sobre o rádio na... Quer dizer, polêmica, entre aspas, sobre o rádio na corrida, ou a transmissão. Eu acho que tá passando muito. Eu sei que é muito legal, você sabe, ouvir a comunicação, ouvir o que o engenheiro tá falando com o piloto, acho que tem muita coisa bacana, mas pensando como uma transmissão, por exemplo, os rádios são sempre em inglês. Então, tipo, no Brasil, as pessoas não falam inglês. Então você tá ali narrando a corrida, e daqui a pouco, toda hora entra alguma coisa, o rádio entrando várias vezes. O rádio tá entrando, tipo, na minha visão, muitas vezes. Uhum. Então, Mas acho que como é que você vai fazer com rádio em inglês? É a Então, língua que eles falam. aí você tem que... Exatamente, mas aí está, você tem que parar e traduzir. Por isso que eu acho que tá tendo muito rádio durante a transmissão. Mas a Fórmula 1 não consegue... é porque Eles editam ainda. eles editam, mas é porque também tem... Pelo aplicativo você pode ficar ouvindo ao vivo as coisas, né? Então não tem como... Mas é que o rádio, ele entra no sinal internacional, Sim, mas... entendeu? É o mesmo sinal, ele Mas entra o rádio. até 10 anos atrás, Você não tinha. a FIA, ou a transmissão, né? Como é que chama? A broadcast, Sim. sei lá, eles editavam tudo, né? Tipo assim, você não ouvia o rádio do fulano na hora. Uhum. Eles pegavam alguma coisa e aí... Não, hoje também funciona assim. Hoje eles pegam... É que você hoje no F1 TV, se você colocar na câmera on-board do piloto, você ouve em tempo real. Uhum. Mas quando vai pro ar, às vezes, por exemplo, se o cara fala assim, como tá teu carro? Tá uma merda. Aí o cara, tipo, vai botar o pi no meio, entendeu? Não vai sair o shit no ar. Tá bom, mas por que eles não continuam fazendo isso se eles estão tão preocupados com... Então, porque o Ben Sulayem quer punir quem fala isso no ar. Que eu acho errado, porque você tá no calor do momento. Não, é tá no meio da errado, lógico que é corrida errado. É errado. Não tem hora que, né, você não... Essa geração nova, eles já têm que ser atores na hora das entrevistas, né? A pessoa te pergunta, o que você achou daquele incidente do Lando, isso, aquilo. Metade já responde assim, não, estou muito feliz de estar no Brasil, meu país predileto, que isso, que aquilo. O negócio do Lando, não, o negócio do Lando a gente vai resolver, tá tudo bem, isso, aquilo, sabe? Tipo, não tem... Você não ouve o cara falando realmente o que ele tá sentindo, se ele tá puto, se ele acha que o cara tava errado, se ele vai se vingar. Não tem mais isso. Acho que o único lugar que tem isso é a NASCAR. Talvez a Indy um pouquinho, ou a versão mais americanizada de automobilismo da tem um pouco. Indy teve uns... Lembro, foi ano retrasado, não foi? Acho que o Dixon chamou o Grosjean de pedaço de lixo, uma coisa assim, você viu? Teve uns arranca-rabo bom também. Mas precisa disso, entendeu? Você precisa disso. Os fãs precisam conhecer quem são as pessoas de verdade. Não adianta também ficar... Você
polindo o cara pra ficar certinho, bonitinho, pra atender todos. Cara, tem hora... Sabe, o James Hunt foi o James Hunt porque pela característica dele, dentro da pista e fora das pistas. Meu pai também tinha um jeito um pouco diferente dentro e fora das pistas. Então, Não fica tudo igualzinho, fica tudo tá robozinho, que engessado. tá quase hoje em dia, entendeu? O único que é um pouco fora da casinha, às vezes, é o Max, que ele fala o que pensa, mas... O Alonso também. Mas Gostei do Russell também, recentemente. O Russell falou mas o que... Russell, ele já Você já acha que ele é mais um personagem? Ele já assim? fala pensando em tudo que ele já tá falando. Ele já programa tudo. Tá. Então, assim, ele já é de uma geração que ele já é assim, fora que ele deve ter aprendido com o Hamilton. Então, tudo que ele fala é calculado. Já pensando em tudo, entendeu? Então, Ele parece o bonequinho do Playmobil. o Você falou Russell. que era um outro... Não, Thunderbirds também. mas da Fuga das Galinhas. Isso eu já não sei. Sabe? Não sei. Se eu soubesse, eu falaria. Essa eu não sei. Eu te mostrei no outro programa aqui. É que o Christian mostrou o tal do... Do não, é Thunderbird. verdade. Você mostrou, eu lembrei agora. Você mandou aqui, eu lembrei. Tá, então. Mas, por exemplo, você trouxe aquele exemplo lá da Indy. Eu acho que as coisas interessantes também são legais a gente ver. A gente viu o Power quando desceu do carro em Loudon, que ele mandou, certo ou errado, é outro problema. Eu Eu acho que ele particularmente... tava certo. Não, eu acho que ele estava certo Em estar insatisfeito, em talvez. estar não insatisfeito, ele fez. em fazer isso numa sala fechada, mas não em público. Só que aquilo foi a emoção do momento. E a hora que ele mandou o dedo lá para a torre de cronometragem lá, nossa, a gente viu quanta mídia que aquilo gerou no mundo inteiro. Então, eu acho que isso faz parte do esporte, faz parte daquilo que você está sentindo, seja lá se você estiver correndo de carro, no tênis, no futebol, no vôlei. E Daqui a pouco fica um negócio sem Exatamente. emoção, entendeu? Lógico que tem que, talvez controlar, mas acho que talvez tenha que ser, talvez 50% a gente tomar cuidado, 50% a transmissão também, se ela não quer passar, ou se ela tem regras, ou se ela tem alguma coisa de compliance, porque tem criança assistindo, tá bom, então você também tem que fazer o seu, porque isso aqui é um esporte que a gente tá lá com o coração batendo a 170 durante horas, 2, 3 horas, e... Sabe? Bota ele pra correr uma esteira ali durante meia hora, começa a dar tapa na cara dele, isso aqui, eu quero ver se ele não vai xingar alguém, entendeu? Tipo, porra, faz parte isso aí, não tem jeito. A gente tá criando, sabe, são fãs que acompanham pilotos não pelas vitórias também, também pela característica dele, seja arrojado, do jeito que ele fala, tudo, né? Então... agora, por exemplo, se você ouvir as transmissões da NASCAR, diga-se de passagem, as 500 milhas foi ontem, né? Falaremos sobre isso. A gente vai falar logo mais. Você não vê, enfim, isso daí, e os nervos estão à flor da pele lá na NASCAR Você também. ouve também. Um Mas monte de pi, ouve bastante. não, ouve. Ouve bastante. Você tem razão. Só que lá, sei lá, eles não pegam, Sim. eles não pegam tanto ao pé da letra que nem eles fazem lá na Fórmula 1. Então, de repente, não sei, a Fórmula 1 deveria mudar um pouco nesse aspecto. Eu, assim, o Ben Sulayem acho que tá muito... O quê? Tá muito radical, então? Um pouco demais. Porque também é isso, cara, é o calor do momento. É o calor do momento. Você não consegue ser... Esporte... O Nelson falou um negócio que é Não, verdade. e esporte existe por causa disso, Sim. o calor do momento. E isso que é uma das coisas bacanas do esporte. É a mesma coisa, ótimo exemplo. O João Fonseca, inclusive você estava narrando. O que você comentou pra gente? Que provavelmente foi uma das maiores emoções que você teve dentro de uma cabine. Sim. Você estava andando dentro da cabine que nem um peru. Por quê? Porque é o calor do momento. Aquilo faz parte, é o esporte. Isso que é legal de ver.